Amigos queridos, iniciamos a manhã desse dia envolvidos nas verdades de vida eterna. Convidamos a todos a juntos elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, confiantes na sua presença em nossas vidas. Socorre, Senhor, a todos nós, espíritos imperfeitos, espíritos sofredores, que clamamos pela sua misericórdia para socorrer a nossa indigência espiritual. Ampara-nos nesta hora, Senhor, que os mensageiros do seu amor na terra possam ombrear conosco a nossa existência, para não nos perdermos do caminho. És o caminho que nos conduz à verdade das leis divinas. E ao percorrer os caminhos que nos conduzem às verdades das leis divinas, seremos espíritos felizes e viveremos a vida do Espírito. Que a sua misericórdia, Senhor, possa aplacar tantas dores e que juntos, em seu nome, possamos aprender a servir hoje e sempre. Iniciamos as reflexões do Evangelho, tutelados pela presença honrada dos benfeitores espirituais responsáveis por este momento. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. E nesse capítulo nós estamos refletindo sobre os tormentos voluntários. Aos que sofrem por provas, nós somos esses espíritos que ora estamos em situações provacionais, ora em reencarnações expiatórias. A grande maioria da humanidade se encontra em reencarnações provacionais, porque o mundo já está transitando para um novo tempo, que levará algumas décadas. Mas nós, quando passamos pelas provas ajustadas ao nosso tempo evolutivo, elas são suportáveis. Mas quando nós deliberadamente agimos, impulsionados pelas nossas questões não resolvidas, nós nos atormentamos. E esses tormentos, que é o motivo pelo qual muitas vezes traz o espírito à casa espírita, esses tormentos são voluntários e seria absolutamente desnecessário vivê-los se nós tivéssemos como pauta a resolução profunda dos males que nos atormentam, porque a palavra atormentados vem de males que me atormentam. Quais são os males que me atormentam? Que não é o outro, que não é a circunstância reencarnatória, mas que eu trago comigo e que me atormentam. Então, diz o Evangelho, haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. Então, o tormento é uma comoção interna de sofrimentos que enceguece a pessoa que está naquele momento vivendo aquele tormento, que ela nem reconhece como sendo assim. O que eles não têm e que os outros possuem lhes causam insônia. Isso não é só no âmbito do ter material, mas é do ser espiritual.
Muitas pessoas se incomodam com aqueles que são mais bondosos, se incomodam com aqueles que são mais caridosos, se incomodam com aqueles que são mais justos ou mais equilibrados. Muitas pessoas se incomodam. E no âmbito familiar, quando alguém dos relacionamentos dentro de casa, às vezes tem uma expressão espiritual mais significativa, por ser mais bondoso, por ser mais ameno, por ser mais caridoso, passa a existir uma força contrária de querer os outros familiares retê-lo na retaguarda. Olha que interessante o tormento. Ao invés de eu ir a exemplo do outro, eu quero reter o outro na retaguarda do seu processo evolutivo, quase que não querendo deixar que ele progrida. Então, isso é um tormento que está ligado ao ciúme e está ligado à inveja. Ora, eu tenho inveja do quanto você é amado, do quanto você é querida, do quanto você é caridosa. E não querendo construir esse sentimento em mim, eu prefiro manipular para retê-lo na minha retaguarda. Assim eu não preciso fazer nada. E a gente ouve nas assistências fraternas muitos familiares dizer assim, mas eu não posso vir porque não sei quem não deixa, porque sem quem isso, aquilo, como se fosse alguém nos retendo. Ninguém é capaz de segurar o bem e o amor, isso não existe. Podem enclausurar comportamentos, mas o ser espiritual que vibra em nós, este ninguém segura. Então, de tanto aquela pessoa ser bondosa, caridosa, perdoar com facilidade, ter um equilíbrio emocional, ser mediadora e afetiva para toda a família, aquele momento ela está sinalizando um exemplo, o qual deveríamos seguir ao invés de questionar, porque quando questionamos, nós estamos na inveja. Então, eu sofro porque você é melhor, você tem mais amigos, você é mais querido, você é mais inteligente, você é mais bem-sucedido, qualquer coisa que valha. E esse estado é que faz o relacionamento minguar, porque não expande. Nisso que não há repouso para o ciumento e para o invejoso, estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes são vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a cólera do ciúme, de que estão possuídos. Todo o tormento, a gente precisa discernir o que é tormento do que são comportamentos de reação derivados do tormento. Por exemplo, a raiva não é um tormento, a raiva é uma consequência de todos os tormentos. Da mágoa, da inveja, do ciúme, da rebeldia, né, da desconfiança, esses são tormentos. Então a raiva é uma expressão, uma reação de todos os tormentos. Então aqui a cólera do ciúme, ou poderia ser a cólera da inveja, ou a cólera da maledicência, poderiam ser esses reações que nós temos aos tormentos. Toda pessoa que age com muita irritabilidade, raiando nessa, aqui o Evangelho fala cólera, são espíritos atormentados. Ponto. Então, pobres insensatos, com efeito que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena a sua vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. Então, nós
uma característica do tormento é nós não percebermos o futuro. Nós ficamos tão fixados naquela cena do presente que isso paralisa o processo evolutivo. Então, às vezes, num relacionamento conjugal, um relacionamento familiar, há uma prisão porque alguém está com o pensamento fixo na dificuldade do outro e não deixa que o outro siga. Porque quando eu penso em você, na sua dificuldade, todo o tempo, eu estou injetando em você a minha crítica sobre a sua dificuldade, o meu parecer sobre a sua dificuldade, o meu julgamento sobre a sua dificuldade, e você recebe essa carga vibratória e se compromete ainda mais, e sou eu que estou lhe causando o tormento. O meu tormento estimula que o outro se atormente com as minhas vibrações. Então, em relacionamentos, é muito comum as pessoas sempre estarem atormentadas pela carga vibratória que recebe do outro. Porque dentro de si existe a nascente do seu tormento. É complexo o tema, mas é importante a gente pensar que se Jesus, através do Espírito Verdade, trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo essa dissertação sobre os piores tormentos da humanidade, sendo a inveja e o ciúme, e nas suas derivações, que todos nós vamos nos enquadrar, é importante nós refletirmos. Então, a imaturidade emocional daqueles que assim agem, esses que nós citamos, torna-se tão grave que procuram justificar o ciúme como o sal do amor, como se a afetividade tivesse qualquer tipo de necessidade de conflito do sal da desconfiança. Muita gente fala isso, né, nos relacionamentos iniciantes. Ah, mas o ciúme é o tempero, é o sal, etc, né? Então, como se um relacionamento amadurecido tivesse que ter momentos de insegurança, de ameaça, de eminência de separações, né? Há pessoas que gostam muito de brigar entre casais, porque depois gostam da volta, da reconciliação. Mas é tão bom a gente brigar, porque depois a gente se reconcilia. Então, esse está procurando o sal da desconfiança, o sal da discórdia, o sal do desentendimento. Porque aquele momento bom que se tem quando se reconcilia pode ser construído como sendo o tempo todo momentos bons, com as dificuldades naturalíssimas da nossa personalidade. Mas nós não podemos criar mais fantasia ainda de achar que precisa ter uma coisa difícil e quando está caminhando normalmente uma relação, a pessoa acha sem graça. Porque o espírito atormentado, ele precisa de incentivo às suas más paixões, aos arroubos emocionais e tudo aquilo que nos traz ainda nessa condição de imaturos, né? O amor nutre-se de amor e consolida-se mediante a confiança irrestrita que gera, selando os sentimentos com as belas vibrações da ternura, da amizade bem estruturada. A falta de maturidade emocional do espírito prende-o ao período do pensamento mítico, aqueles fantasiosos que predominam sobre a realidade. Geralmente as pessoas ciumentas ou invejosas ou persecutórias, desconfiadas ou exigentes ou perfeccionistas demais, essas pessoas que vivem esses tormentos, elas têm muita fantasia fora da realidade, mas nós nem imaginamos que pensamentos e cenários esse espírito cria no seu entorno, que imagens mentais. E de onde se derivam essas imagens, essas tramas, essas situações? Se derivam do que eu já vivi e trago comigo hoje da minha anterioridade. Nenhuma fantasia, nenhuma ilusão do pensamento ou até um delírio, o devaneio, ela não nasce do nada, ela nasce de um estímulo do que eu trouxe comigo. E eu encontro no ambiente, na minha ambientação reencarnatória,
estímulos que vão despertar em mim essa anterioridade. E eu entro nesse fluxo do meu passado e fico cego para o presente. E reajo com a pessoa com a carga emocional de séculos e séculos para trás. Isso é viver alienado da verdade. Por isso que o Evangelho está nos dizendo: o amor nutre-se de amor e consolida-se mediante a confiança. E isso, às vezes, é uma construção, é o maior objetivo daquele relacionamento. Muitas vezes é vir desenvolver a confiança mútua. Olha só, isso já é uma pauta complexa para nós atingirmos. Eu vim nesse relacionamento, nessa família, para desenvolver a confiança. Mas por que eu vim desenvolver a confiança? Porque eu não sou confiável e penso que são os outros. Isso é uma temática reencarnatória das mais complexas. Então vamos pensar sobre isso. Se esse tema, tormento, não fosse fundamental para nós, não estaria no Evangelho. Porque, no fundo, como nós temos colocado, todos nós temos os nossos tormentos. E a maior gravidade em relação a isso é nós imputarmos isso a outras pessoas. E isso muitas vezes acontece. Então, vamos perguntar para nós se temos tormento, se identificamos claramente esses tormentos, se eles já estão deixando de ser tormentos para virarem conflitos, e se nós já estamos entendendo mais claramente esses conflitos e nos ajustando às leis divinas. Então, Paulo, no Livro dos Espíritos, faz uma recomendação para a humanidade, que nós devemos gravitar ao redor da unidade divina. E Emmanuel tem vários textos que comentam sobre isso. Nós já falamos disso aqui em alguns evangelhos, mas quando nós falamos de tormento, cabe muito bem essa questão. Por quê? Porque quando estamos atormentados, nós gravitamos ao redor de espíritos que emanam a mesma condição de inferioridade que nós nos encontramos naquele momento. Então, assim, toda vez que nós emitimos um pensamento, o pensamento é uma onda mento-eletromagnética. E essa onda mento-eletromagnética, ela é material, o pensamento é matéria. E quando nós emitimos o pensamento que é de ordem material, necessariamente, dependendo do teor dessas emissões, nós vamos gravitar ao redor de alguém ou de alguns. E sair de uma órbita não é algo simples. Às vezes, em função do nosso tormento e daquilo que nós emitimos, nós passamos a orbitar, a viver ao redor de mentes tão perniciosas que vibram na mesma frequência daquele tormento, que nós passamos toda uma existência
sem condições nenhuma de realizarmos de verdade alguma coisa dentro de nós, que seja substancioso, que possa mudar a nossa história. Porque o espírito, ele tem essa possibilidade, a cada existência, de fazer uma mudança profunda e passar a orbitar ao redor de Jesus, do nosso Mestre. Então vamos imaginar como nós vemos os mundos estrelares, materiais no céu, os planetas, as galáxias, um orbitando ao redor do outro, que orbita ao redor do outro, que gera a galáxia orbita ao redor de outros sistemas e assim sucessivamente. Da mesma maneira que nós vemos isso no céu, no universo, nós vamos ver na nossa intimidade como espírito. Então, Jesus orbita ao redor de Deus. Quando nós orbitamos ao redor de Jesus, imagina a partir do que nós começamos a compor, que sistema nós adentramos. Porque é esse movimento de alma que arrasta, que nos dá o movimento. O movimento da Terra, a Terra, vamos imaginar assim, a Terra, por que ela se movimenta? Ela é um astro. Por que ela se movimenta? Porque existe esse movimento da órbita. É por isso que ela se movimenta. Nós, por nós mesmos, nós temos muita dificuldade de criar o movimento. Quando alguém diz assim, a minha vontade é fraca. Quantas vezes nós temos um tormento, temos consciência do tormento, e a gente diz assim, mas sabe o que é? A minha vontade é fraca para eu sair. E realmente, para que nós possamos sair desse tormento, nós temos que ser arrastados por outros que possam nos puxar daquele movimento que nós não queremos mais para nós. E esse movimento que nos arrasta para outras órbitas mais felizes, para espíritos superiores, que possam então nos dar um movimento diferente na nossa vida como espírito, isso chama o bem. Na medida que nós começamos a nos perguntar 25 horas por dia, todo o tempo todo, sempre, se o que eu estou fazendo é um bem para todos que me cercam e, consequentemente, para mim, e eu respondo sim, e toda vez que eu faço alguma coisa, eu me faço essa pergunta, eu vou me lançando numa órbita mais feliz, que me arrasta para movimentos cada vez mais luminosos, mais ascendentes. Então, é absolutamente importante nós compreendermos isso, porque toda vez que o espírito se compromete a mudar a sua frequência, ele começa a emitir pensamentos e ideias, muitas vezes não naquela área que ele é comprometido, mas em outras áreas, e aquelas outras áreas vai mudando o seu contexto emocional, o seu contexto espiritual, as suas frequências
de pensamento, e quando ele dá por si, ele já está num outro momento. Ele já foi levado por um movimento ascendente. Daí a importância de nós compreendermos que fora da caridade não há salvação. Né? Por quê? Porque na hora que eu me ligo a movimentos da bondade, da seriedade, do bem, na hora que eu me ligo àquilo que é correto e vou formando um grupo de convivência interessado na mesma coisa, nós vamos fazendo uma órbita ao redor de Jesus. Então, nós temos que compreender que trouxemos os nossos tormentos, que foram experiências vividas contrárias às leis divinas, que nos deram um prazer mórbido, que ficamos viciados nisso, mas que a gente não avança mais, a gente não sai mais do lugar. E o que significa para nós, espíritos, ficarmos muito tempo estacionados no mesmo lugar? O que é que significa? Significa a perda do equilíbrio emocional e espiritual. Significa enlouquecer. É isso que significa. Nós, quando deliberadamente insistimos em ficar no tormento e, portanto, paralisados, e isso é contra as leis divinas, porque qual que é a lei divina? A lei divina é o movimento. Quando eu determino para mim mesmo que eu vou ficar estacionada, que eu vou ficar parada do ponto de vista evolutivo, eu começo a enlouquecer. Não tem outro caminho. E aí, quando o espírito parte para esse abismo, que é a dor maior que o espírito pode sentir, que é ele perder o endereço dele mesmo, é ele entrar num estado confusional tão intenso, né, de uma confusão sem limite, aí ele retoma. Porque como nós não podemos ficar parados, porque o movimento é uma lei, a loucura é um movimento que vai nos levar à sanidade pela dor absurda. Então, é isso que está acontecendo no mundo hoje, né? Nós estamos vendo os espíritos irem para o abismo da loucura, ensandecidos, porque diante dos seus tormentos não sabem ou não querem resolver e vão se paralisando no processo evolutivo. Olha a importância de nós compreendermos isso como espíritos. Então, começa com um leve desânimo ou uma leve excitação, que é face de uma mesma estrutura, e aí as coisas vão se complicando. E quando a gente abre a caixa, quando a gente abre aquela estrutura, o que nós vamos encontrar? O espírito gravitando ao redor dos seus obsessores, dominado, subjugado, paralisado, enlouquecido. Então, nós temos que olhar para os nossos tormentos e nomeá-los, porque, como a Célia colocou muito bem,
o nosso tormento invariavelmente atormenta o outro. Quando o outro não tem os elementos necessários para se imunizar. Quando o outro também não faz um trabalho com ele mesmo. E aí, quando o outro não faz um trabalho com ele mesmo, ele tem seus próprios tormentos, adentra no tormento do outro, e isso gera um estado de isolamento profundo. Por quê? Porque a gente passa a alimentar um pensamento contrário à verdade, que é assim: eu não vou conviver com você porque eu não dou conta dos seus tormentos. Eu também não convivo com você porque você também é atormentado. E eu também não quero nada com o outro porque... E aí vai. E aí nós vamos entrando no isolamento. E não gostaria de entrar nesse assunto, mas vou, né? Aí a gente vai preferindo ficar com os animais. Aí passa a ter 50 periquitos, 200 gatos, 500 cachorros, né? Entra no mundo dos irracionais. Porque aí a gente não precisa ter trocas espirituais. Nós podemos ter ali trocas afetivas. Porque uma patinha que passa na gente, um latido, um miado, um não sei o quê, tudo isso pode nos alimentar afetivamente. Mas nós não temos trocas espirituais. E somos espíritos. E precisamos das trocas espirituais. Então, daí a importância de nós cada vez mais adentrarmos nesse entendimento, identificá-los. E a casa espírita está preparada para tratar dos tormentos que trouxemos. Porque se ela não estiver, ela vai precisar estar. E é na casa espírita que nós vamos, junto com aqueles que nós temos afinidades, porque se nós estamos numa casa espírita, X é porque de alguma sorte temos alguma afinidade com aqueles que estão naquela casa. Senão nós não estaríamos ali, porque não somos obrigados a estar em lugar nenhum. Mas se nós estamos afinizados com aqueles que estão ali, é ali o ambiente onde nós vamos poder nos abrir, falar de nós mesmos e nos tratarmos. Essa é a proposta. Então, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada que nos reunimos em Seu nome, que nos sentimos trabalhando, auscultando o nosso íntimo, rogamos a Sua presença entre nós, para que definitivamente possamos sair destas prisões, Senhor, que são para nós quase jaulas, que nos tornam verdadeiras feras, em busca desenfreada de um prazer que não nos ilumina, que não nos esclarece, que não nos torna melhores. Queremos nos libertar, Senhor, dessas dificuldades íntimas
para nos tornarmos fiéis servidores do seu amor, para amparar aqueles que nos cercam, que nos envolvem com vibrações, solicitando de nós mesmos o que temos de melhor. Que sejamos nós aqueles espíritos a oferecer as nossas mãos, os nossos braços, nossos corações. Que nós possamos contribuir com o ambiente em que vivemos, nos tornando espíritos educados, fraternos, amorosos, cumpridores dos nossos deveres, junto daqueles que o Senhor plantou em nosso jardim de almas. Ampara-nos e fortalece-nos. Socorre nesse instante, Mestre amado, nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs. Rogamos nesta hora, Mestre, que Ismael, este espírito afeito ao seu coração, possa nos auxiliar no Brasil, para que cada um de nós possa assumir os seus compromissos na terra do Cruzeiro, onde o Senhor nos trouxe para que aqui pudéssemos nos evangelizar, pudéssemos encontrar com os nossos amigos, com aqueles espíritos queridos aos nossos corações, queriam compor conosco um cenário feliz de progresso. Que possamos operar no bem, Jesus, ofertando o que temos de melhor. Somos espíritos altamente preparados para fazer desta nação a pátria do Evangelho. Que estejamos unidos, firmes e resolutos nas mínimas tarefas que nos foram confiadas. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.